Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servos, servas, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, abrimos nossas Bíblias em Romanos 1, versículo de número 16. Assim diz a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Glória a Deus. Aleluia. A palavra evangelho significa boas novas. O evangelho de Cristo é as boas novas do Salvador do mundo. Lucas 2, versículo de número 10 e versículo de número 11. O evangelho de Cristo possui muitas outras designações nas Escrituras. Porém, o genuíno Evangelho de Cristo é único e exclusivo. Gálatas 1, versículo de número 6, versículo de número 7. Em Atos dos Apóstolos 13, versículo de número 32, Paulo chama o Evangelho de Cristo Evangelho da promessa. Em Atos dos Apóstolos 20, versículo de número 24, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da graça de Deus. Em Romanos 15, 16, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho de Deus. Em Efésios 1, 13, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da vossa salvação. Em Efésios 13, versículo 8, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da insondável riqueza de Cristo. Em 1 Timóteo 1, versículo 11, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da glória de Deus, do Deus bendito. Glória a Deus. O próprio Paulo afirma que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16, o Evangelho de Cristo é o poder ativo de Deus na salvação do pecador. Em Romanos 15, 16, Paulo afirma que anunciava o Evangelho de Cristo por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém, circunvizinhança, até ao Lírio, tenha divulgado o Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios 4, 20, em seu argumento do Evangelho de Cristo como poder de Deus, Paulo afirma que o reino de Deus não consiste em palavra, mas tem poder. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 1, 18, Paulo afirma que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória. Em 1 Tessalonicenses 1, versículo de número 5 está escrito: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, ou glória, no Espírito Santo e em plena convicção. Em Atos dos Apóstolos 1, versículo 8, o Senhor Jesus já havia confirmado a maneira poderosa de anunciar o seu evangelho, dizendo: mas receberei poder ou descer sobre vós no Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins desta terra. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, o poder do Evangelho, o poder de Deus não é tomado por violência. O poder de Deus
é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado, quem convence o homem dos seus maus caminhos, quem designa ao homem o caminho que ele tem que andar é o Espírito Santo de Deus. E quem faz a transformação do homem não é eu por violência, por força. Não é o obrigador. Quem convence o homem do pecado e transforma ele é o Espírito Santo de Deus. Quem ganha o homem do seu pecado não sou eu, é Deus, irmão. Todo aquele que crê no Evangelho de Deus e andar sobre o caminho de Deus vai ser salvo, irmão. Vai ser salvo, não tem outra saída. Não tem outra saída, se não seja o Evangelho de Deus. Se nós não acreditar, irmão, no Espírito Santo de Deus, não acreditar no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus, não há transformação na nossa vida. Porque o que transforma é não ouvir a palavra. Se um dia, irmão, eu fui transformado, se um dia você foi transformado, não mudado. Mudar é eu pegar essa caneta aqui, mudar para ali, dali para cá. Fui transformado por não ouvir o Evangelho de Deus. Quando a gente ouve, a gente é transformado. Mas quando a gente ouve e não abre seu coração de dentro para fora e não deixa o amor de Deus germinar, não deixa Deus trabalhar em você, deixa o Espírito Santo te guiar, não há transformação. Para ser transformado tem que ser assim. Eu fui transformado através do Espírito Santo de Deus. A minha esposa maravilhosa, a Nenezinha, foi transformada através do Espírito Santo, que é o Senhor que convence a gente do pecado. É por isso que nós temos o livre-arbítrio da nossa vida. Ou anda de santidade, ou anda da maneira que achar que está certo. Agora, só que no final, tem o juízo final. Nós vamos prestar conta de tudo que nós praticarmos aqui na terra. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Senhor, peço que o Senhor abençoe, que já está abençoado meu grande casamento, com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a Nenenzinha. Peço que o Senhor continue brindando, cercando o nosso casamento com sangue carmesim, com a couraça da justiça do Senhor. Está cercado, nós estamos abençoados. Vemos que as línguas fraudulentas se levantam, as fofocas, contenda, a ira. Nós estamos firmes, porque o Senhor, nosso pastor, nada nos faltará, nada nos desviará nós da presença do Deus vivo de Israel. Nem a fome, nem a nudez, nem o ódio, nem a mentira, nem a profundeza, nem a justiça, nem o fraudulento. Afastará nós do Evangelho do Senhor, afastará nós da retidão que nós andamos perante o Espírito Santo do Senhor e perante todos os mandamentos, as leis e o juízo. Nós estamos andando sobre a diretriz e a direção do Espírito Santo de Deus. Peço que o Senhor abençoe o nosso lar, nossa casa, Senhor, toda a nossa trajetória, todo o nosso caminho que nós andamos. Eu e a minha esposa maravilhosa, meus netos, meus filhos, estão sobre a santidade do Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor continue abençoando a minha borracharia, continua com a potente e poderosa mão do Senhor direcionada em direção à minha borracharia. Continua, Senhor, com o anjo de sentinela na direita, o anjo de sentinela na esquerda, o anjo de sentinela para frente, outro para trás, me protegendo de forças malignas, forças ocultas, palavras malditas, olho grande, olho gordo, inveja, mentira, calúnia, porfia, contenda, ira, olho grande, olho gordo, inveja, tudo está caindo por terra em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nós dizemos amém, amém, amém. Glória a Deus.